2015 do deputado Carlos Bezerra, que modifica o acordo de leniência em casos da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2003. Relator, deputado Marcos Reateg. O texto disponibilizado, os cópias de parecer do relator, dispensa sua leitura. Com a palavra, o deputado Marcos Reateg para proferir o seu voto. Senhor presidente, eminentes pares, nos últimos acontecimentos, vem demonstrando de forma irrefutável a relevância dos acordos de leniência na apuração de práticas criminosas. Muito do que os brasileiros acompanham no noticiário recente origina-se da cooperação de infratores com o aparato judicial. Nesse contexto, a proposição em exame, sem dúvida, aborda uma questão inegavelmente prioritária e não há como negar seu caráter oportuno. Entretanto, acredita-se que o tema abordado, em razão de sua complexidade, merece aperfeiçoamento de maior alcance. Com efeito, reputa-se cabível de início que se introduzam alterações em outra lei voltada a propósito correlato, mas que ainda não admite a celebração de acordos como os visados pela proposição em exame. Faz-se referência à Lei 8429/92, destinada a definir e reprimir a prática de atos de improbidade administrativa, comumente atrelados a ilicitudes abrangidas pelo diploma alcançado no projeto de que se trata este parecer. De outra parte, a legislação modificada pela proposição merece outras alterações, não contempladas em seu bojo. Cabe determinar, de forma precisa, o órgão administrativo encarregado de celebrar acordo de leniência, assegurar a participação do Ministério Público no ajuste e permitir que sejam emprestadas provas obtidas no âmbito dos processos de que cuida a legislação em análise. Com o mesmo intuito de aprimorar o texto legal, acredita-se que se deve encaminhar de forma distinta a punição de empresas pilhadas nas práticas perniciosas descritas no diploma. As sanções a serem aplicadas devem prever também restrições à celebração de contratos administrativos e é preciso introduzir mais uma pena entre as que se encontram arroladas no diploma. Trata-se de permitir à autoridade judiciária que promova coativamente a transferência do controle acionário de empresa envolvida em atos ilícitos que prejudicam a administração pública. Medida com esse objeto, evitaria que os justos pagassem pelos pecadores, permitindo-se que a empresa siga funcionando normalmente enquanto seus dirigentes estiverem sofrendo a devida punição. Tais aspectos, com algumas alterações promovidas pela relatoria, encontram-se inseridos no substitutivo oferecido à matéria, calcado basicamente no requerimento CFFC número 126/2015, de autoria do deputado Vicente Cândido, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. As alterações promovidas na legislação afetada seguem, em linhas gerais, os termos dessa proposição. Acresceram-se, contudo, outras modificações que o relator entende devam ser introduzidas na referida Lei 8429 de 92, para que se limitem as condutas nela descritas às ilicitudes praticadas contra a administração pública, além de adequações destinadas a alinhar o programa de leniência brasileiro com práticas predominantes em diversos países membros e parceiros da OCDE. Quanto às duas alterações cogitadas pela proposição, apenas uma delas é aproveitada no substitutivo. É de fato razoável que se estenda a outras empresas a possibilidade de celebração de acordos de leniência, complementando-se o requerente do tipo 1, contemplando-se o requerente do tipo 1B previsto no modelo de programas voltados a tais ajustes recomendados pela OCDE. Mas não há que se condicionar a validade do acordo já celebrado à conduta futura do beneficiário. A condição prevista na preposição em apreço há de ser abordada em termos retrospectivos e não como uma condição para a validade de acordos já celebrados. Com essa outra preocupação, já encontra-se em vigor o parágrafo 8º do artigo 16 da Lei 12.846/2013, em que se veda a celebração de novo acordo com empresa que descumprir obrigação contraída em acordo anterior, entre as quais deve figurar a vedação no que diz respeito à reincidência delituosa. Acredita-se que a aprovação do substitutivo, nos termos em que se encontra redigido, contribuirá para um sensível aprimoramento da legislação de que se cuida.
o instrumento alcançado, além de se ver alargado seu campo de alcance, também poderá ser utilizado com eficácia ainda mais contundente do que aquela que vem sendo observada na realidade atual, até porque toma como fundamento um ataque frontal ao principal adversário do sistema econômico capitalista, a prática de cartel. É preciso, inclusive, que as pessoas hoje dedicadas à prática de delitos extremamente nocivos ao meio social se conscientizem de que não serão mais oferecidas as mesmas condições anteriormente verificadas para que persistam consumando tais delitos. A disseminação de regras como as que se cogitam protege a sociedade e aproxima o Brasil do cumprimento de roteiro já traçado em outros países com inegável sucesso. A partir dessas ponderações, vota-se pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo oferecido em anexo. Em discussão, com a palavra o deputado Helder Salomão. Eu quero fazer aqui um breve diálogo com o deputado Marcos Reateg, até porque eu solicitei a retirada de pauta desse projeto e já me adianto dizer que votarei com o seu substitutivo, mas depois de examinar a matéria, nós fizemos algumas considerações que eu gostaria de expressar nesse momento. Como disse, votarei junto com o voto do nosso nobre deputado Marcos Reateg. As propostas, sem dúvida, são alguns comentários que nós gostaríamos de expressar. Trazem, sem dúvida, duas boas contribuições para o aperfeiçoamento do Instituto do Acordo de Leniência no âmbito da Lei Anticorrupção. A possibilidade de que outras instituições, e não apenas a primeira, possam se tornar colaboradoras, é um estímulo na busca de mais subsídios para a concretização da justiça. Várias propostas têm tramitado nesta casa, com o mesmo sentido. A realidade negocial, com sua complexidade, acaba criando, muitas vezes, um emaranhado de pessoas jurídicas e não vemos por que limitar as possibilidades de colaboração com o Estado. A proposta de condicionar a validade de acordo de leniência à não repetição do ilícito é também um estímulo para que as empresas não voltem a delinquir, como tem se visto em alguns casos no nosso país. O relator, deputado Marcos Reateg, apresentou um substitutivo que acrescenta inúmeras outras disposições a respeito dos temas a seguir, o que demandou uma análise mais extensa e detida da matéria. Criação do acordo de leniência no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 92, atualmente vetado. Alterações de acordo de leniência da chamada Lei do CAD, Lei 12.529 de 2011. Alterações do acordo de leniência da chamada Lei Anticorrupção, Lei 12.846 de 2013. E alteração da Lei das Organizações Criminosas, Lei 12.850 de 2013. Com relação às variadas alterações propostas pelo substitutivo, algumas realmente são fruto de boas reflexões e podem contribuir para o aprimoramento dessa legislação. Porém, outras são polêmicas e até mesmo nocivas ao avanço que esses institutos representaram no processo administrativo e judicial do país. Eu considero que nós podemos destacar como pontos positivos do substitutivo apresentado, deputados Marcos Reateg e demais membros da comissão. Na lei anticorrupção, um ponto positivo é admitir a possibilidade de outros, além do primeiro colaborador, virem também a celebrar acordo de leniência. Ao nosso ver, ponto negativo. Podemos destacar entre os pontos negativos trazidos pelo substitutivo, na lei de improbidade administrativa. Retira da improbidade administrativa os casos culposos, ou seja, as situações em que se originam de negligência, imprudência ou imperícia. E também retira os casos de improbidade, a violação
aos princípios constitucionais da administração pública, como os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e lealdade às instituições, entre outros, passando a considerar como improbidade apenas os casos expressos nos incisos do presente artigo. Propõe a extinção total da punibilidade para o primeiro proponente. Na lei anticorrupção, troca a identificação de todos os envolvidos pela identificação de outras pessoas envolvidas na atividade legal por parte do colaborador e propõe a isenção total de pena para o primeiro colaborador. Tendo em vista esse arrazoado que nós apresentamos, e não havendo disposição para alterações no relatório, sugerimos que o relatório seja aprovado, mas, deputado Marcos, como nós estamos falando de uma lei nova, nós temos essas preocupações, mas quero aqui dizer que o seu posicionamento é um posicionamento de quem quer contribuir com o posicionamento desta casa em relação a esse tema tão importante. No mais, deixo aqui registrado esses comentários acerca do relatório de Vossa Excelência e me posicionarei junto com o seu voto. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discuti-la, encerrada a discussão. Passa-se a votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer do relator.